Quando você acha que já descobriu tudo de Deus, Ele vem e deposita algo novo sobre você. Irmãos, busquem o inédito de Deus, busquem a surpresa de Deus, porque todos os dias é o dia da novidade do Espírito. Ele tem renovado pessoas aqui. Deus está chamando um povo para um tempo de responsabilidade. Você crê nisso, queridos? Responsabilidade por meio da comunhão. Não é uma responsabilidade imposta, muitas vezes como acontece no trabalho. É por amor. Chamados para servir por amor. Não é por força e nem por violência, diz o Senhor, é pelo meu Espírito. E tem vida de Deus chegando aí, queridos. Tem mais sobre você, tem mais sobre a sua casa, sobre a sua geração. Deus não perde a viagem. Ele te abençoa de todas as formas. E o que eu quero é que o seu cabode, o peso da sua glória venha sobre nós nessa noite. Que Ele possa organizar estruturas que estavam devastadas, que o Senhor possa nessa noite te colocar de pé novamente. Eu não sei o que está trazendo fraqueza sobre você, mas eu quero te dizer uma coisa: a graça do Senhor te basta. Eu vou repetir, queridos, a graça de Jesus te basta. Sabe por quê? Porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando somos fracos, é que somos fortes. Isso é uma loucura, não é? Como que um fraco vai ser forte? Na presença do Senhor. Porque a matéria-prima para Deus vir sobre você é quando você diz: eu não posso, eu não consigo. Então a graça dele vem e absorve a nossa fraqueza para mostrar que é do jeito dele. E nós estamos debaixo de uma diretiva do céu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você não veio hoje aqui ver um homem falando sobre algo da Bíblia. Não é um conhecimento somente transferido. Você precisa ser um provador da glória de Deus. Você precisa, quando ver e quando falar sobre Deus, ser uma fogueira que queima. Como João Batista, as pessoas iam para o deserto ver um homem queimar. Hoje nós temos buscado somente ouvir, ser um telespectador de um culto. Você não pode ser um ouvinte passivo, você precisa ouvir, e essas palavras que têm chegado ao seu coração precisam fazer as suas práticas serem transformadas. Porque conforme você vai ouvindo o céu, aqui na terra, a glória de Deus vai se manifestando, você vai ampliando o reino de Deus. Então vocês não estão aqui para ouvir mais uma palavra, vocês estão aqui para queimar na presença do Senhor. Queimar, é isso que eu desejo. Queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Eclesiastes, o capítulo 3, o versículo 11. Eclesiastes, o capítulo 3, somente o versículo 11. Diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Santo é teu nome, Senhor. O meu coração se enche e pulsa por ti. Sabemos que tu tem uma palavra dirigida aos nossos corações. Que não seja um homem falando, mas que o Senhor fale através de mim. Toca a tua noiva, Senhor. Toca a tua igreja de uma maneira sobrenatural. Que a tua palavra encontre em nosso coração guarida. Que nós possamos abraçar essa semente, que ela cresça e produza uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Nós cremos em tudo o que o Senhor disse.
nós cremos na tua palavra e nós caminhamos sobre ela. Guarda as nossas mentes. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto ficou pulsando no meu coração a semana inteira. Um desejo profundo pela eternidade. E o tema dessa mensagem é voltando à origem, voltando à essência, voltando ao coração de Deus, a entender a sua vontade, os seus desígnios. A nossa cura não está no passado, a nossa cura está na nossa origem. Deus está habilitando nesse tempo pessoas que estão descobrindo quem são, porque descobriram quem Jesus é. O texto que nós acabamos de ler diz que Ele fez tudo apropriado em seu tempo. Irmãos, olha que coisa tremenda. Ele fez tudo no tempo que deveria ser. Ou seja, você não nasceu no tempo errado. Você não é obra do acaso. Você não é um improviso. Você é fruto da perfeita vontade de Deus. Aleluia, amém. Tem pessoas que dizem: eu acho que eu nasci na geração errada. Não, o Senhor te chamou para esse tempo, para que você possa crescer e expandir. Você carrega um código para essa geração. As pessoas precisam ler o que está dentro de você. Existe um DNA celestial que os homens precisam reconhecer e precisam ler. A palavra do Senhor diz que nós somos uma carta escrita por Deus, mas lida pelos homens. Você carrega uma mensagem, então nunca mais diga: eu nasci no tempo errado. Porque com o Senhor não existe coincidência, existe cristocidência. Pegou no teu espírito? Não existe improviso. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você vai entrando e vai descobrindo os níveis que Deus tem sobre você. Eu não sei qual foi a tua história de vida, mas eu sei que a tua cura só pode vir do Senhor. Eu não sei onde foi as tuas machucaduras, eu não sei onde estão as tuas marcas, mas o Senhor te vê por dentro. E quando o bálsamo desce, queridos, o bálsamo arranca toda a ferida. Sabe aquela ferida que você não gosta de mexer? Que de vez em quando começa a soltar pus porque ainda não está sarada? Essa é a ferida que o bálsamo de Gileade cura. Nós precisamos dessa cura. E essa cura está na nossa origem. No coração do homem existe uma semente pela eternidade. Existe um clamor pelo céu. Dentro de nós carregamos essa semente. Nós nascemos na eternidade e para a eternidade. Nós nascemos para um tempo eterno. Nós já existíamos no coração do Pai. Nós fomos manifestos na terra. Então o ciclo é: nascidos na eternidade e voltamos para a eternidade. Eternidade é mais do que um tempo. Quando falamos sobre eternidade, costumamos falar sobre um tempo infinito. Mas eternidade é mais do que um tempo. Eternidade é uma vida. E o Senhor nos chamou para vivermos uma vida eterna. E existe um lugar nessa vida em Cristo Jesus. A vida só pode existir por meio de Jesus. E a vida humana, ela se divide em duas partes: na terra e no céu. Na terra, fomos chamados para viver uma vida abundante. Diga comigo: abundante. Sabe o que é isso? É uma vida transbordante. Não estou falando somente de riquezas, de bens. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, coisas perecíveis, mas paz, justiça e alegria no Espírito.
Você vê a contradição? Para alguns o que importa é a comida e bebida, mas o que está dentro de nós, o clamor que está em nós, clama pela eternidade, e a linguagem é o reino de Deus, paz. Você vai caminhando e as pessoas sentem que você carrega a paz que excede todo entendimento. Quando você diz paz do Senhor, essa paz é com verdade, porque tem pessoas que dizem paz do Senhor, mas estão em guerra. Aqui dentro está uma turbulência. Justiça, você se move pelaquilo que o Senhor estabeleceu. Você não foge do propósito. Hoje estamos vivendo num tempo onde as pessoas não têm mais senso de propósito, porque elas querem viver o seu propósito. Na verdade, nós não temos um propósito. O propósito é de Deus. É o que Ele escreveu sobre mim e sobre você. É o que Ele falou. E a outra parte é no céu, a vida eterna. Irmãos, a nossa vida é muito breve. Ela é como um sopro, é como uma planta que você semeia num dia e no outro pode ser que você não encontra mais, porque o vento bateu, arrancou ela do lugar onde estava. É como um sopro, algo muito breve. O apóstolo Paulo diz que se este corpo se destruir, temos da parte de Deus um edifício à nossa espera, não feito por mãos de homens, mas por Deus. Se esse corpo natural, ou seja, essa tenda, chamado de tenda, algo muito frágil, algo muito provisório, se esse corpo perecer, nós temos algo à nossa espera. Sabe o que é um edifício? O que é uma tenda comparada a um edifício? E não foi homem que fez, foi o próprio Deus que construiu. Existe algo à minha espera e à tua espera. Estamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, aleluia. Por isso que estamos nos desgastando aqui fora, mas contudo aqui dentro, eu estou sendo renovado. Nós estamos crescendo. Na realidade, envelhecer é morrer à prestação. Nós já nascemos morrendo. O que a gente não sabe é qual o dia que será chamada a nossa senha. Não é assim? A gente já nasce morrendo, porque cada dia que passa é vida que se vai. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada semana, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo que passa é vida que é perdida. Essa vida é muito breve, é muito passageira. É vida que se vai. Eu vi um post no Facebook que me chamou muita atenção. Era um velhinho com uma muleta, com a mão dada ao seu netinho. E é engraçado que dentro do corpo de cada um tinha uma ampulheta. O velhinho já estava no final da ampulheta, e o netinho tinha recém começado. Ou seja, ali eu vi uma transferência. O avô segurando a mão do netinho, e aparecia: gaste tempo naquilo que realmente é importante. No que nós estamos investindo o nosso tempo? Porque crente, ele investe tempo. Porque nós não esperamos em Deus somente nessa vida. A palavra do Senhor diz: se você espera por Deus só nessa vida, somos dos homens os mais miseráveis, dignos de lástima. A nossa espera está além dessa vida, aleluia. Existe uma vida eterna, existe uma eternidade esperando por nós, querido. Mas a nossa vida na eternidade será afetada como vivemos na terra. O que estamos fazendo hoje irá gerar uma consequência e um destino. Você pode ter uma vida eterna com Cristo, ou como pode ter uma morte eterna. Assim como o céu é de verdade, o inferno também. E nós precisamos pregar sobre isso.
As nossas escolhas hoje irão definir um caminho e um destino. O que está no seu coração? O que é o alvo da tua busca? Faça um retrospecto nessa noite e veja se nós temos entregado para Deus o que realmente é de direito, o que Ele espera de nós. Se eu perguntar para você, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Amém? Quem quer? Agora se eu perguntar, você quer ir agora? Aí já muda, o negócio já muda de figura. Por quê? Porque não estamos preparados. A vida vai nos preparando para a eternidade. Estamos em um ensaio. A terra é um ensaio para o céu. E sabe como que as coisas acontecem no céu? Isaías, o capítulo 6, diz que os anjos declaram uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Continue ensaiando o crente aqui na terra. Sabe, existe uma oração dos anjos. Quando te faltar força ou palavras para orar, faça essa oração: Santo, 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 Santo. E você vai ver a glória de Deus te tomando, porque essa é a linguagem do céu. Os serafins, eles declaram uns para os outros. Essa é a missão da igreja, é a gente testemunhar uns para os outros, dizendo que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é justo, e não há outro como Ele. Isso que precisa estar estampado em nossa face, é isso que precisa estar em nossos lábios. Aleluia. Quando eu perguntei quem quer ir agora, eu não vi mãos levantadas aqui. Porque por mais que nós tenhamos anseio pela eternidade, nós sabemos que existem muitas coisas que precisam ser reparadas. E Deus te chamou para ser um reparador de brechas. E começa na sua casa, começa na sua geração. Muitas pessoas estão tentando tapar o sol com a peneira, colocar água no coador. Queridos, nós precisamos tocar o céu, e existe uma maneira para isso. Um coração contrito o Senhor não despreza, o Senhor não resiste. O que precisa mudar é aqui dentro primeiro. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Às vezes o que nós falamos não é o mesmo que estamos sentindo. O homem foi criado para adoração. Adão foi colocado na terra para cultivar a terra. E sabe o que significa a palavra cultivar? Culto. Ou seja, o homem foi colocado na terra para que a terra preste culto a Deus. O homem foi colocado na terra como sacerdote, como governo. Sabe para quê? Para fazer com que a terra, olhando para o homem, preste culto ao Senhor. Porque a Bíblia diz que os céus pertencem ao nosso Deus, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Sabe por que a terra está nessa bagunça? Não é por causa de Deus, é por nossa causa. Porque nós perdemos o domínio sobre aquilo que Deus nos deu. O homem recebeu o domínio da terra, e quando ele pecou, ele colocou toda a terra debaixo de maldição. E qual que foi o princípio, qual foi a essência? Que o homem deveria tocar a terra, para que a terra prestasse culto ao Senhor. O que Deus dá, Ele não tira. Se Ele entregou a terra para o homem, Ele quer que o homem converta a terra a partir da adoração. A palavra do Senhor diz que existe uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está dizendo: filhos de Deus, se manifestem para que nós possamos ser libertos. A criação está gemendo, está bramando pela manifestação dos filhos de Deus, porque foi o pecado do homem que sujeitou a terra à maldição.
E agora cabe a nós começar a olhar o que está nascendo. Isso começa dentro do nosso lar. Antes a terra não produzia espinho, erva daninha, mas depois do pecado tudo mudou. Sabe o que Deus está fazendo? Está trazendo uma mentalidade de filho para que nós possamos arrancar os espinhos e os abrolhos que estão nascendo. Deus está te mostrando o que está nascendo de errado, e você, filho de Deus, precisa se manifestar nesses dias. Amém, queridos? Manifestar a justiça de Deus, para que a terra possa voltar a prestar o culto ao Senhor. A essência da adoração está dentro de nós, mas é o homem que determina o que ou quem adora. Uns adoram coisas, outros adoram pessoas. Tem uma canção do David Gillan que diz assim: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Para muitos, adoração é só uma música. Você não volta à música, você volta para Jesus. A tua essência está nele, é por ele que você vive. Então, queridos, nós precisamos voltar a essa essência, porque tem muitas coisas que estão roubando Deus de nós. Eu estava assistindo um documentário e vi um homem ali mostrando os seus belos carros, um pavilhão cheio de carros, e ele dizendo: enquanto uns vão para a igreja, eu venho para cá, venho prestar o meu culto. Isso é minha vida, foi aqui que eu investi todos os meus recursos, é aqui que eu passo todo o meu tempo. Você se torna servo de tudo aquilo que te domina. A vida dele se resumia nos carros. O Deus dele era os carros, coisas. Assim como tem pessoas que cultuam outros homens, adoradores de homens. Ai, pastor, eu sou fã. Fã? Quem é fã tem ídolo. E a Bíblia diz que idolatria é prostituição espiritual. É você entregar o que é de Deus na mão de outro. É infidelidade. Ei, queridos, e o pior, que no nosso meio de crente, pessoas dizendo: eu sou fã, o meu ídolo. O que estamos vivendo? Eu não estou dizendo que você não possa ter referências. Por favor, você pode gostar de alguém, de um artista, você pode gostar de um youtuber, mas por favor, filtre as tuas referências, pelo amor de Deus, porque hoje tem muita porcaria aí. E o pior é que nós estamos nos sujeitando a isso tudo. E por isso que a igreja fica sempre patinando, porque os filhos se transformaram em idólatras. Só mudou o ídolo. Sabe qual é a palavra para fã? O que significa fã? Devoção de todo o coração. Devoção de todo o coração significa que aquilo ou aquela pessoa tem você por completo. E é justamente o que o Senhor quer do homem, é o coração, porque é no coração que estão as saídas da vida, é no coração que estão todos os depósitos. Provérbios, o capítulo 23, o versículo 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que ele requer, o coração. E sabe o que o inimigo tem feito? Tem distraído pessoas, e as pessoas têm entregue o coração a qualquer coisa ou qualquer pessoa, têm se sujeitado a governos humanos, porque a face do Senhor ficou oculta. Deixaram de buscar e criaram uma barreira que tem afastado, de tal forma que não consegue mais contemplar a glória de Deus. Nós precisamos nos levantar nessa geração, essa geração idólatra,
que reconhece qualquer coisa ou qualquer pessoa menos o Senhor. O Senhor está dizendo: filho meu, eu quero o teu coração. É a partir do teu coração que a obra vai começar. É a partir daquilo que tu está me entregando que eu vou assumir o governo, e eu vou fazer com que você acesse coisas que você jamais imaginou acessar, que você toque em coisas que jamais você esperou tocar. Mas primeiro Ele quer ter o teu coração. No processo da vida com Deus, a vida vai se transformando de terrena para eterna. Nós vamos passando nesse ciclo, e a cada dia, a cada ano que passa, você se torna mais eterno do que terreno. É o processo de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais eterno eu me torno. Assim também é o tempo. Quanto mais você entende o propósito de Deus, menos o cronos te afeta. As pessoas estão correndo sempre atrás do tempo. O tempo é o vilão. Na realidade, não foi o tempo que mudou, foram as nossas prioridades. Foram as nossas prioridades, porque o tempo ainda continua tendo 24 horas. Nós enchemos o nosso dia de coisas que são perecíveis e palpáveis, efêmeras, e tiramos o tempo que é de Deus. O tempo eterno é o Kairos. Assim como a nossa vida vai se transformando em eterna, ao passo que vamos tocando o céu, assim também o tempo cronos, que é humano, ele para de comprometer a nossa história, e nós passamos a caminhar no Kairos de Deus, no tempo eterno de Deus. E no tempo de Deus, você não precisa tocar, as coisas vão acontecendo. No tempo de Deus, você não precisa pescar, o peixe pula dentro do barco, aleluia. Não força a barra, deixa o Senhor agir. Você foi chamado para a eternidade. Dentro do homem existe o desejo pela eternidade. Foi assim com Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e o Senhor tomou ele para si. O Senhor o arrebatou. Assim também foi com Elias, porque tinha uma mente de eternidade. A nossa mente precisa ser transformada. Jesus tinha mente de eternidade. Ei, os filhos precisam viver com a mente sendo transformada dia a dia, sendo transformados pela renovação do vosso entendimento. São esses que estão descobrindo a vontade de Deus. Quem pensa na eternidade já contempla o seu futuro. Tem salvos aqui? Salvos em Cristo Jesus, amém? Essa é a nossa morada. O Senhor nos chamou para viver na terra uma vida abundante, mas para viver no céu uma vida eterna. Você não pode voltar onde caiu. Tem canções que dizem: eu quero voltar onde eu caí. Se você volta onde caiu, você volta para dentro do mesmo buraco. É preciso voltar para onde você foi liberto. É preciso voltar para a cruz. Aí está a essência do homem, a essência da liberdade do Espírito. Começa tudo na cruz. Então quando você voltar, quando você tropeçar, não volte ao tropeço, volte para a cruz. Ela vai te dar destino. Ela que transforma as nossas vidas. Colossenses, o capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga comigo: por Ele e para Ele. Meu Deus, que texto! Esse é o texto da minha vida. Porque nele foram criadas todas as coisas. Jesus é a matéria-prima para tudo que existe no céu,
para tudo que existe na terra, tudo acontece por meio de Cristo. Aquilo que é invisível, aquilo que é visível, aquilo que é trono, dominações, tudo foi criado a partir de Cristo. E o texto diz: Ele é antes de todas as coisas. Olha quantas vezes nesse texto aparece todas as coisas. Significa que o Senhor está juntando tudo e dizendo: não existe nada fora de Cristo. Ele está resumindo toda a história do homem, da terra, do céu, da eternidade em Cristo Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Sabe por quê? Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não existem, eles são. Olha o que o texto diz: Ele é antes de todas as coisas. Porque para algo existir, ela foi criada, e ninguém criou o Pai, ninguém criou o Filho, ninguém criou o Espírito Santo. Essa unidade celestial acontece, e o haja de Deus, a palavra, o verbo, é Cristo. Quando Ele disse haja luz, era Cristo formando todas as coisas. É tudo vindo a existir por meio de Jesus. E o verbo se fez carne. Que verbo é esse? O verbo é a palavra do princípio. Olha que coisa tremenda. E nele subsistem todas as coisas. É por meio dele que existe vida. Então fora de Cristo não há vida. A pessoa que tenta viver longe de Jesus é como um zumbi. Já está morto. Só precisa cair dentro da tumba. Tudo que é desconectado da sua origem morre. Pega isso no teu espírito. Se você tirar uma planta da terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Se você tirar um peixe do mar, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer. E se o homem for tirado de Deus, o que acontece com ele? Ele morre. Porque nós só podemos viver na nossa origem, na nossa essência. Quando olhamos para o princípio, só conseguimos enxergar a queda de Adão. A essência verdadeira do homem está antes do pecado. Lembra que eu falei? Nós não podemos voltar onde caímos. Não é voltar no pecado, é voltar antes, onde a nossa essência ainda não tinha sido comprometida. Sabe por quê? A nossa história não começa em Gênesis. A nossa história começa antes da fundação do mundo. Eu vou te explicar. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sabe o que é isso? Que antes que tudo existisse, nós já existíamos em Deus. Então você foi criado no céu e manifesto na terra. Você carrega a natureza da glória e a natureza do pó. A tua essência clama, Abba Pai. A tua essência clama pelo céu, porque foi aonde você foi criado. O homem ele foi formado do pó da terra. Aquele sopro, a vida de Deus, ela veio dentro de uma caixa de barro, o homem. E quando Deus soprou, o homem passou a existir. Entende que nós fomos manifestos na terra, mas já existíamos no coração do Pai. O nosso espírito clama pela nossa pátria, o nosso espírito clama pela nossa essência. E na terra Ele nos colocou com um destino. Diga comigo: eu fui chamado para viver o propósito de Deus. E sabe para que Ele te chamou? Para ser santo, irrepreensível e para viver em amor. Grava bem isso. Santidade. A mesma coisa que existia antes do pecado no Éden. Adão e Eva viviam no Éden
em santidade. Eles eram santos, não havia pecado, até abraçarem o pecado. Essa era a essência do homem, o que era original. Santidade. O texto diz mais: irrepreensíveis. Sabe o que significa isso? Inculpáveis. Nós não carregamos culpa. A essência verdadeira do homem em santidade, sem ter culpa. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não carregue culpa. Se libere disso, porque você está voltando à essência, à tua origem. Na tua origem não tem culpa. O Senhor já nos libertou, querido. E Ele disse para que vivamos diante dEle em amor. Então pega isso. Santidade, sem culpa e amor. O amor ágape, aquele que é sacrificial. O amor de Deus que lança fora todo medo. Então quando o inimigo quiser te lembrar onde você caiu, lembra para ele onde você foi liberto. Ei, eu vou repetir isso. Quando o inimigo quiser te lembrar onde você caiu, lembra a ele onde você foi liberto. Aponta para a cruz. Foi pago um alto preço e nós precisamos declarar isso. Lembra onde você foi eleito. Lembra onde você foi escolhido. Diga não aos rótulos. Olha para a tua essência, como você foi criado no coração do Pai. E agora nós estamos comunicando a linguagem do céu. O homem é o único ser que pode viver já na terra a vida eterna. Entende? Você já pode usufruir da vida eterna enquanto está aqui. Você toma posse disso? Eu olho para você e vejo seres eternos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da eternidade. Ele colocou em nós o seu Espírito e nos adotou. E nós podemos clamar: Abba Pai. Nós estaremos juntos com o nosso Pai. Você crê nisso, queridos? Ei, cristão, então dê um glória a Deus. Diga aleluia. Eu recebo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, quando o homem se afasta da glória de Deus, o seu ser clama pela sua origem, porque o seu espírito tem saudade do céu. Você pode pegar uma pessoa que serve a outros deuses, ou um criminoso. Dentro deles existe um clamor, nem que seja uma fagulha, mas um clamor pela origem, pela essência. Tem um vazio desse tamanho, do tamanho de Deus, que está clamando dentro deles, dizendo: você não foi criado para isso. Isso não é a sua identidade. Não faz sentido viver dessa forma. Por isso, quando a gente vê um desviado, nós precisamos ser ponte de Deus para essas vidas. A gente muitas vezes afasta, em vez de trazer para perto. Olha, tu está vendo o que ele está fazendo? Olha a vida deplorável. E a gente se acha os vice-deus, a quarta pessoa da Trindade, porque acha que só nós podemos usufruir desse momento. Aqueles que nunca ouviram, ou aqueles que uma vez já ouviram e se afastaram, precisam ouvir sobre a sua origem, precisam ouvir onde eles são libertos. Quando o desviado ouve uma canção, ouve uma palavra, algo explode dentro do coração deles, clamando pelo céu, porque dentro deles eles reconhecem que aquilo é familiar, que esse sentimento não vem da terra, vem do céu. Então, meus amados, seja ponte de Deus. Nós precisamos atrair as pessoas, nós precisamos resgatar aqueles que estão ansiando, mas não sabem como. Eles estão clamando pela eternidade, mas não tem ninguém que diga: vem por aqui, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar. Se você comer um livro de receita,
você não vai sentir o gosto dos alimentos. Não adianta falar daquilo que você não provou. Provar e ver de que o Senhor é bom. Se você triturar um livro de receita, você vai sentir o sabor daquele alimento? Porque o conhecimento não basta. Você precisa degustar. Você precisa provar. O Senhor quer um nível de relacionamento. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer ministrar diretamente ao nosso coração. O céu está atraindo a terra. Existe uma convergência, céu e terra. Cristo morreu para que nós tivéssemos a nossa identidade restaurada. Você é o que o Senhor diz que você é, e nada mais. Você tem uma identidade, e ela é formada no teu Salvador, no teu Redentor. Salmos capítulo 73, o versículo 25 diz assim: a quem tenho eu, Senhor, no céu além de ti? E não é na terra quem eu queira mais que a ti. Quem, Senhor, é mais poderoso que tu? Quem, Senhor, que pode fazer o que tu fazes? A quem eu posso recorrer? Quem é digno de adoração? Quem é, Senhor? Sua vida precisa se resumir a Deus. Eu não quero nada fora de Deus. Se não estiver dele, não é para mim. Eu quero o Senhor. O Senhor é minha porção. O Senhor é meu território. Ele é o ambiente que eu vivo. O salmista está dizendo: tudo se resume a Ele. Seja no céu, a quem tenho eu, Senhor, no céu além de ti? Quem mais está além do Senhor? E não é na terra quem eu queira mais que a ti. Céu e terra, e um desejo ardente por mais de Deus, desejar o Senhor, desejar prová-lo. Não existe céu nem eternidade sem Deus, só se for o céu da boca. O céu, para que eu possa acessar, existe um caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho. Mas a igreja não pode ser o pedágio, porque às vezes a gente atrapalha. Às vezes a gente atrapalha as pessoas que estão vindo. Colocamos um jugo, um fardo que nem nós carregamos. Pegou, queridos? Jesus é o caminho. Ele é o passaporte para a vida eterna. Ele é o passaporte para o coração do Pai. Então não busque o céu se antes Deus não estiver dentro de você. Não busque a eternidade se você não conhece o Filho. Primeiro é Ele. Ele vai te posicionar no lugar de filho. E todo filho é herdeiro. Todo filho tem um lugar à mesa com o Pai. Logo nós iremos ceiar. O Senhor te chamou para sentar na mesa, porque a identidade está sendo restaurada. Essa noite o Senhor quer te deixar sem saída. A quem tenho eu, Senhor, no céu além de ti? Quem pode ser maior que tu? Deus habita de eternidade em eternidade. No caso do homem, essa eternidade foi dividida em eternidade passada e eternidade futura. Presta bem atenção. Eclesiastes capítulo 3, 15 diz assim: o que é, já existiu. O que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. Parece confuso? Eu vou explicar. O que é, agora, para Deus já existiu. O que há de ser, também para Deus já existiu. Ou seja, para Deus não existe nada novo. Tudo é conhecido por Deus. E Deus procura de novo o que já se passou.
Sabe o que significa isso? Quando o homem pecou, quando o pecado entrou em cena lá no princípio, a eternidade, que é um círculo e um ciclo, diga comigo, a eternidade é um círculo e um ciclo. Por isso que o Senhor está dizendo: o que é, já existiu. O que há de ser, também já existiu. E o Senhor procura de novo o que se passou, ou seja, um círculo. Mas quando o pecado entrou em cena, foi trazida uma ruptura nesse ciclo. O círculo deixou de ser círculo e passou a ser uma linha, com começo e com fim. Satanás estava querendo colocar um fim no homem. Mas quando Jesus, ele entra na história, ele vem convergir todas as coisas. Ele pegou as duas pontas da linha e fez isso aqui, ó, juntou, devolvendo ao homem a eternidade. E eu vou falar de novo, queridos. Satanás, com o pecado, achou que estava separando o homem de Deus por toda a eternidade. Então passou a ser uma linha ao invés de ser um círculo. Mas quando Jesus, ele entra, ele pagou o preço, ele pegou as duas pontas dessa linha e fez de novo um círculo, devolvendo para mim e para você a eternidade. Aleluia! Só em Cristo nós podemos usufruir da eternidade. Ele juntou as pontas, ele nos conectou com o Pai novamente. Você pode celebrar essa vida? Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Você vai fazer parte de um momento que é santo, um momento de alegria. Eu quero que você se coloque de pé. Nós iremos ceiar.